Podem se sentar, por favor, só para alguns avisos. Ontem foi a festa do Imaculado Coração de Maria, pelo qual Nossa Senhora é padroeira do IBP. Pedimos, portanto, orações pelo nosso Instituto e pelos nossos membros. Lembramos um detalhe prático, mas importante na liturgia tridentina: o Pai Nosso é uma oração sacerdotal na missa tridentina, e durante a missa, só os sacerdotes respondem na última petição do Pai Nosso. Queremos também alertar e lembrar nossos rapazes e moças que têm vista o casamento. No período em que se está conhecendo uma pessoa, no período do namoro e de noivado, as demonstrações de afeto devem ser sóbrias, moderadas quanto à intensidade e à frequência. A demonstração de afeto é normal e devida, mas deve ser sóbria, sem colocar em perigo a castidade. As homens são, em geral, mais sensíveis nessa matéria, e de que elas não devem tomar como medidas do que é razoável, apenas baseando-se nas próprias reações. Vamos voltar a isso em breve. Como o número de casamentos tende a aumentar no futuro, lembramos também a noivos e futuros noivos que as fotos preparatórias para o casamento não devem ir além do que é lícito aos noivos normalmente. Muita sobriedade nesses ensaios também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, por favor. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas de Caríssimos. É óbvio que nessa parábola, as feridas deste homem que ia em viagem são os pecados, e Nosso Senhor cuida desses pecados, dessas nossas feridas, com o vinho da repreensão e o azeite da brandura, da bondade e da benevolência. O vinho da repreensão porque o álcool que tem no vinho era usado na antiguidade para desinfetar e lavar a ferida, o que não acontecia sem dor. Lembrando também que na antiguidade o vinho era mais forte do que é hoje. A ferida precisa ser limpa, precisa ser desinfectada, e o álcool, ao fazer isso, causa dor e fará a ferida arder. Mas depois o azeite, em seguida, aliviará as dores das feridas, isolando as feridas do ar e dando um certo alívio ao ardor que sentem as feridas. E Deus cuida das nossas feridas, nos corrigindo com o vinho da repreensão. E é preciso, como saber, receber as correções que Deus usa para cuidar de nós. Santa Joana de Chantal dizia que os padres deviam ensinar os pobres a saber como receber esmolas, as esmolas que as pessoas lhes davam, porque era comum, e é comum, eles pedirem com grande insistência, com grande humildade, de modo a fazer com que as pessoas se compadeçam deles, e quando recebem a esmola, vão embora com bem pouca retribuição e bem pouca gratidão. Isso é comum, isso daí. E que, bem, os pobres não estão dispensados de também ter uma vida espiritual perfeita, né? Os padres devem ensinar também os pobres a receber esmolas, né? Eles também devem ensinar as pessoas com que estado de espírito devem receber as correções que Deus nos dá, que são obras, tantas obras de misericórdia, não como as esmolas misericórdia corporal, mas misericórdia espiritual. Necessário saber corrigir, mas é necessário também receber correção. De que modo, então, com que estado de espírito as pessoas devem receber as correções que chegam até elas, né? Com a alma estável, sem perturbação e com gratidão. Santo Tomás, ele explica que corrigir uma pessoa implica, do lado de quem corrige, ver a pessoa que está sendo corrigida como alguém capaz de refletir sobre o que fez, sobre o que pensou. Supõe ver a pessoa que é corrigida como um ser humano, como alguém racional, capaz de refletir e de agir com bom senso depois de alertado. É uma atitude de amigo propriamente. Amicus vem do latim animi custos, aquele que guarda a alma do outro, né? O cuidador da alma, subentendido do outro. Isso é um amigo, né? Nós, essa é a verdade, adquirimos com o tempo o péssimo hábito de ver um amigo como alguém que divide as suas coisas comigo,
que fala das suas coisas para mim, que me apoia, etc., né? São defeitos que vêm de carência. Isso existe, claro, na amizade, mas não por carência, numa amizade verdadeira, mas na medida em que se procura cuidar da alma do outro. Na medida em que eu procuro cuidar da alma do outro, eu me abro para ele, eu o apoio, eu divido minhas coisas com ele e vice-versa. Mas não por carência, mas para fazer o bem, para cuidar da alma do outro. Isso é um amigo. Alguém que cuida da alma do outro. Anime custos. Isso é um amigo, né? E a correção é isso, é um certo grau de amizade. São João Crisóstomo dizia que corrigir alguém é fazer mais por ele do que rezar por ele. Por quê? Porque é feito de modo mais próximo. É uma intervenção mais imediata do que a oração. Cuidado com isso, né? Lógico. O Padre Faber fala que corrigir os outros deve ser uma vocação. Não é qualquer um que pode tomar liberdade de corrigir qualquer um. É perigoso querer corrigir os outros. Ele diz que é necessária uma vocação. Em que sentido? Uma espécie de vocação. Quando a gente observa que os outros dizem para nós, ó, vai lá que ele vai te ouvir. Olha, de maneira geral ele te ouve, acho que valeria a pena você falar alguma coisa para ele. Agora, tomar a iniciativa por si mesmo de querer corrigir o outro é uma coisa um pouco delicada e frequentemente desastrada. É necessário refletir um pouco sobre isso. Mas, é verdade, corrigir o outro é mais do que simplesmente rezar por ele. São Bernardo, ele inclusive dizia, em Claraval, como regra para os monges dele, que quando alguém fosse corrigido, que em agradecimento, em ação de graças, pela correção recebida e por gratidão à pessoa que o corrigiu, que ele rezasse um Pai Nosso, pela pessoa que o havia corrigido. Esse é o estado de espírito com o qual a gente deve receber as correções. A gente deve olhar as pessoas que nos corrigem, quando isso acontece, com gratidão, portanto. Se eu tivesse uma roupa suja, eu não ficaria grato que a pessoa me disse, ó, você está com a roupa suja, para não passar vergonha. Tomem cuidado com as pessoas que elogiam a gente. Lógico, não há mal algum, por gratidão também, de elogiar alguma coisa de bem que nos foi feita, mas há coisas que a gente tem que refletir, que as pessoas elogiam ou riem diante de nós, e depois, quando elas vão embora, elas falam mal de nós. Coisas que parecem divertidas diante dos outros, mas quando a gente se separa, servem de assunto para crítica. Não deve ser assim com as correções. Com as correções a gente deve lidar com elas com muita serenidade. Afinal de contas, a pessoa mostra que nos vê como, pelo menos, como seres humanos, como alguém que é capaz de, depois de recebida uma correção, de refletir no que fez, no que pensou e se corrigir. Porque, afinal de contas, eu quero ser perfeito ou não? Se eu quero ser perfeito, essa é a disposição fundamental que faz com que eu receba com serenidade qualquer correção. Se eu quero ser perfeito, então eu tomo os avisos que eu recebo com grande consideração, por essa participação que o outro tem num certo espírito de amizade, de guarda da minha alma. Como eu disse, cuidado com isso. Para corrigir os outros tem que ter certos critérios. Não se sai corrigindo os outros de maneira geral por coisas leves. As faltas leves são tão comuns em cada pessoa ao longo do dia todo. Se a gente resolvesse corrigir todo mundo por faltas leves, a convivência seria insuportável. Depois é necessário que a gente reflita se eu fazendo vai ter algum efeito, ou se não é melhor que o outro faça. Tem que refletir também se é o melhor momento. E para isso precisa de um certo tempo de reflexão, para não sair pondo a carroça na frente dos bois, indo de maneira precipitada, corrigindo os outros sem pensar que talvez a pessoa não esteja no melhor dos seus momentos. Pois é necessário que a probabilidade de correção seja maior do que de não dar certo. Pior ainda se a pessoa, ao ser corrigida, for piorar. Aí é melhor não falar nada. Todas essas coisas têm que estar presentes junto, ao mesmo tempo. Elas têm que estar juntas. E, além disso, que de fato eu perceba que sou eu que tenho que fazer uma espécie de vocação para corrigir aquela pessoa, pelo menos, e não sair me atribuindo uma prerrogativa que eu exagero na minha cabeça e que finalmente eu não tenho assim tanta liberdade de espírito e de acesso à alma do outro como eu acho.
sobretudo se não se é padre. Quando você é padre, né, já a correção nem sempre dá certo, mas pelo menos nunca alguém vai dizer que o padre está se metendo onde não foi chamado, né? Mas quando a gente não é padre, é bem mais fácil que os outros digam que eu estou me metendo onde não fui chamado. Então, cuidado com isso. Pois as correções, elas são recebidas com serenidade, com bom espírito, vão servir para a nossa maior glória. Igual as feridas de um soldado quando ele volta da guerra e é condecorado. Quando um soldado volta com o braço enfaixado, né, um curativo aqui, uma cicatriz lá, né, talvez feridas ainda maiores, né, e ele é condecorado diante de todo mundo numa cerimônia de louvor, de glória para ele. Quando ele sobe lá, todo machucado, as pessoas que estão assistindo a condecoração não pensam assim, nossa, que soldado incompetente, se machucou na guerra. Não, eles, vendo a condecoração que recebe, com tanto machucado que recebeu na guerra, esses machucados só acrescentam maior glória para ele, maior estima das pessoas por ele, porque, apesar de tudo, ele venceu. É assim que a gente deve ver os nossos defeitos. Se a gente de fato tem intenção de se corrigir, se eu de fato quero ser perfeito, as feridas que eu recebo no combate não devem desanimar nossa conduta, mas devem servir de ânimo, sabendo que eu vou vencer com a graça de Deus, e essas feridas vão servir de maior glória para mim, primeiro diante de Deus, depois diante dos outros. Né? Ninguém vai pensar, nossa, que absurdo, olha só como é que a pessoa acabou. Né? Não, se ela venceu, se ela se corrigiu, os acidentes de percurso vão servir só para a maior glória dessa pessoa. É assim que a gente deve receber as correções, né? Que elas sirvam para a nossa maior glória. A má disposição com que alguém recebe uma correção vem em parte de uma espécie de estrutura de cabeça, muitas vezes mal disposta, que é de dar muita atenção e muito peso para o que eu senti, qual é a repercussão que eu sinto das coisas, né? De dar muita importância para a impressão que aquilo causou em mim, porque o normal da natureza humana é de acabar tendo, por reflexo primeiro, né, por amor próprio, né, um incômodo por estar sendo corrigido. O ser humano, como eu disse, é um animal racional. Não tem nada de mais desagradável do que vir alguém dizer para você o que você tem que fazer, como se você não soubesse pensar. E isso causa um primeiro movimento de amor próprio, sempre vai ter que corrigir isso daí. Se esse primeiro movimento é involuntário e eu logo percebendo, cuido dele, não tem pecado nenhum, ao contrário, só vai servir para a nossa maior glória no final. Mas, se a pessoa fica sendo indulgente com esse movimento de amor próprio, ela vai receber as correções dando muita atenção, não para a vontade de perfeição que ela tem, mas para a impressão que a correção causa nela. Ela acaba recebendo com muita amargura. Para que isso? É uma questão, se isso é muito enraizado, talvez uma questão de, se não de conversão mesmo, de uma correção, de uma reparação que deve ser feita, numa conversão um pouco imperfeita que a pessoa ainda precisaria completá-la, né? Por causa de uma disposição, de direção de alma, muita preocupação com as impressões que os outros causam nela e não com desejo de perfeição. O profeta Jeremias fala no capítulo 17, ele fala assim, o pecado de Judá, do povo de Israel, né, está escrito com caneta de ferro, com ponta de diamante, gravado na pedra do seu coração. Quer dizer, não dá para apagar. Mas por que não dá para apagar? Porque a pedra tem como disposição uma dureza, que uma vez que ela foi gravada, algo foi gravado nela, não dá para apagar depois. Estou com muita dificuldade, né? Tem pessoas que têm o coração duro demais, né? Quando elas fazem alguma coisa, ou foram fazendo alguma coisa, o coração muito duro fica difícil de corrigir. Isso tem conserto, mas ela precisa levar a coisa a sério, né? Elas não têm disposição para serem corrigidas porque não aceitam correção. E isso é muito mau sinal. Isso é muito mau sinal. Veja, quando Davi cometeu adultério, né,
ele foi corrigido pelo profeta Natã, que falou, eu pequei. E Natã na hora fala assim, Deus te perdoou o teu pecado, porque a contrição dele foi sincera. Mas porque causaste escândalo e desonraste o nome de Deus diante do povo, Deus vai te punir. E acontece toda uma epopeia depois com o filho Absalão dele, etc. Mas ele não tinha o coração duro, né? E veja a diferença, se a gente for pegar aquela parábola do fariseu e do publicano, né? Davi fala, eu pequei. O publicano fala, eu sou um pecador. Isso marca bastante diferença. Eu insisti, né, que o publicano não fala simplesmente, eu cometi um pecado, foi um deslize meu. Ele reconhece que ele tem um problema estrutural, que ele precisa ser reformado no modo dele ver as coisas, dele considerar o andar da vida dele. Davi é diferente. Davi tem uma vida virtuosíssima, ele tem uma mansidão impressionante. Davi e Moisés também. Mas de fato aqui, por uma imprudência dele, bem grave, ele pecou bem gravemente. Bem gravemente. Mas de fato ele fala, eu não sou um pecador, ele fala, eu pequei. Lógico, ele é humilde, ele não se considera melhor que todo mundo, mas é diferente o caso desse publicano da parábola e o caso de Davi, né? Mas ele tinha boa vontade, quando ele se arrependeu, Natã falou, Deus te perdoou, logo em seguida. Tenham sempre isso em mente, basta um movimento do coração de volta para Deus e Deus perdoa na hora. Nunca fiquem amargurados como se Deus ficasse guardando ressentimento. Com Judas foi bem diferente, né? Ele não ouvia as coisas que Cristo falava, né? Tal pessoa vai me trair, etc. E ele não tinha traído ainda, né? A pessoa estava com o coração tão endurecido que ele nem se dava conta que Jesus, o fato de Jesus Cristo ler dentro da alma dele, para ele era assim, insensível. O pecado dele ali estava cada vez se afastando mais da possibilidade de ser apagado, né? Coração muito duro. Ananias e Safira também, nos Atos dos Apóstolos, eles vendem uma propriedade e existia a liberdade entre as pessoas fiéis em Jerusalém de doar tudo o que eles tinham para a igreja ou guardar o dinheiro. E as pessoas falaram, em Jerusalém, no começo, a comunidade de Jerusalém aplicava o comunismo, tudo era de todo mundo. A gente vê claramente pelo texto que isso era livre. Fazia quem quisesse, quem não fizesse não era repreendido por isso, né? Propriedade continua existindo nas primeiras comunidades, né? Mas Jerusalém sempre teve muito problema com isso, tanto que a gente vê nas epístolas de São Paulo, que ele vai passar de lugar em lugar fazendo coletas para a comunidade de Jerusalém, porque quando muita gente faz voto de pobreza, né, e as coisas são comuns em todo mundo, dificuldade financeira acontece, né? Que um ou outro faça voto de pobreza, que um convento ou um religioso, tudo bem, mas que a sociedade faça voto de pobreza, isso não dá certo, né? Não existia comunismo entre os primeiros cristãos, era facultativo. O que é mandamento é obrigatório, o que é conselho é facultativo, né? Mas Ananias e Safira aplicavam esse conselho da pobreza evangélica, então que eles sejam consequentes, mas que o que eles se comprometeram a dar para a diocese de Jerusalém, mas que eles deem conforme a regra. E não, eles mentiram, dizendo que estavam dando tudo, mas estavam guardando uma parte para eles. E mentiram para São Pedro, o chefe da igreja, no começo do mandato dele. Vocês imaginam se São Pedro não tivesse tomado providências bem sérias diante disso, diante de todo mundo? Como ficaria a autoridade dele diante de todo mundo? Bastante diminuída. E ele chama Ananias e fala, tu vendeste o campo tudo para nós? E fala, sim. Fala, porque tu mentistes ao Espírito Santo, tu morrerás. Ele morre na frente dele. Depois logo em seguida vem a esposa, que não sabe de nada, e acontece a mesma coisa, né? Essa obstinação diante de uma correção até gentil, né? Pensa bem no que você está fazendo, de fato é isso mesmo? É isso mesmo, né? A punição que Deus deu, essa dureza de coração de não voltar atrás diante de uma correção, né? Isso a gente não pode ter, né? Davi, quando se voltou atrás, Deus foi bondoso com ele, né? Depois de um filho dele, de Betsabé mesmo, com quem ele tinha cometido adultério, né? Saiu Salomão, que deu grande glória para o povo dele, para a família, para o pai dele, e de quem vai descender Jesus mesmo, o Messias, né? Mas se a pessoa ela se obstina, fica dura, é outra coisa, né? Isso é mau sinal, né? Essa disposição de não ouvir o que claramente é dado como correção,
A gente insiste aqui com frequência no aviso, o magistério da igreja condena tanto uma coisa quanto outra, e a pessoa continua pensando a mesma coisa. É necessário refletir nessa disposição de alma, né? Que a pessoa não tenha disposição de se dizendo católica, não tenha disposição de alma de ser dócil ao magistério eclesiástico, é uma disposição bastante curiosa, merece bastante reflexão. Um teólogo que se diz teólogo católico e que dá preferência às suas opiniões pessoais, ao magistério constante da igreja em questões dogmáticas e morais, é uma disposição bastante curiosa, né? Eu não hesito em dizer que tem mau espírito aí, né? Isso aí precisa de conversão, né? Esse estado de espírito, de dureza, as correções que são feitas, a gente espera que com uma correção a pessoa se dê conta de que a gente a vê como um ser humano racional, que é capaz de refletir no que ela está fazendo. Enfim, né? Ninguém nasce pronto, não existe nenhum problema em ser corrigido, nada de mais normal. Uma coisa que muitas pessoas levam assim, com uma hipersensibilidade, que é ruim isso daí, não é normal. Corrigir as pessoas, ser corrigido, uma coisa normal, faz parte da vida. Faz tão parte da vida quanto lavar roupa, né? Usá-la faz parte da vida e depois que ela sujou, corrigir a sujeira, lavar a roupa é normal, não tem nada de errado. Ninguém fica todo contrariado e constrangido porque tem que lavar a roupa. Ninguém coloca a roupa suja de volta no armário para usar no dia seguinte, né? Não tem nada de errado em se corrigir, ninguém nasce pronto, né? Não se deve levar as correções como se fosse assim, o fim do mundo e uma calamidade, né? Ser sereno diante das correções, ter um desejo fundamental, radical, a raiz, né, dos nossos atos, esse desejo de perfeição, para aproveitar as correções que a gente recebe, para parar de fato de fazer coisas erradas. Pode ser, mas eu não sabia, mas eu não via problema. Tudo bem, isso não é o que está em discussão, mas objetivamente dá problema. Objetivamente prejudica as pessoas em torno de nós. Objetivamente prejudica a nossa oração, prejudica nossa vida de perfeição, porque você pode achar que está no caminho certo, mas de fato a coisa não está bem. E não tem nada de problemático em receber uma correção, que a gente receba com muita serenidade, né? Dói, eu sei que dói, né? O álcool na ferida arde, né? Mas Deus faz isso com muita bondade, tendo em vista a nossa glória, né? Quando a gente se corrigir dos nossos defeitos, das nossas feridas, quando Deus no dia do juízo final for coroar nossa vida de combate, né? As pessoas, né, no juízo final, Deus, os anjos, não vão olhar para nós, as nossas feridas cicatrizadas e falar assim, nossa, que lamentável. Ao contrário, eles vão falar assim, apesar de tudo, ele venceu. Isso vai dar uma grande glória para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.